Bom, pode ser, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui oficialmente, vamos dar início ao nosso encontro dessa noite no Crescendo na Palavra. E hoje nós vamos começar falando da teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus, né? Então, nós vamos ver aí um pouquinho do que a revelação de Deus fala para nós sobre o próprio Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui exaltar e glorificar o teu santo nome e te agradecer, Pai, porque o Senhor preparou este momento aqui para nós estarmos diante de ti, na tua presença, aprendendo de ti, Senhor Deus, para crescermos diante de ti em graça e em conhecimento. Senhor, estende as tuas mãos sobre nós, papai. Toca agora no nosso intelecto para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer revelar de ti para nós. Mas toca também nos nossos corações, Senhor Deus, para que tudo que nós aprendermos de ti seja gravado com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações, Pai. E que nós não sejamos somente leitores, ouvintes ou estudantes da tua palavra, mas que sejamos praticantes da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o ser de Deus, teontologia, né? E quando eu preparei essa aula, a aula de hoje ela ficou extensa mesmo. Então, o que eu fiz? Eu dividi a aula, né? Hoje nós vamos fazer a primeira parte, aí semana que vem nós vamos fazer a segunda parte, né? E se eu pedisse para você, se eu falasse para você definir a Deus com uma só palavra, o que você me diria? Se eu dissesse assim, diga para mim em uma única palavra quem Deus é para você, o que você diria? E aí, algumas pessoas, vida lá, a Suzana disse vida, Deus é vida, né? É, provavelmente você pensou, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, né? E Ele é tudo isso, né? Nosso Pai, exatamente, Deus é Pai, né? Ele é tudo isso. Mas se eu perguntasse para você agora, como que você chegou a essa conclusão de Deus? Foi porque alguém te falou? Foi porque você leu na Bíblia? Foi porque você ouviu em uma pregação? Ou foi porque Deus se revelou de maneira pessoal e íntima para você dessa forma? Ou seja, você teve todas as alternativas, né, Suzana? Você teve uma experiência com Deus e ele, naquela experiência particular, ele se revelou para você como um pai, como amor, como misericórdia. Porque quando o conhecimento de Deus, como a gente vem falando, ele é construído progressivamente. Então, eu vejo um pouquinho de Deus aqui, e aí eu entendo um pouquinho do ser de Deus, e aí depois eu vejo mais um pouquinho de Deus ali, aí eu ouço uma pregação, vejo o pastor falando, vejo o líder de mocidade falando, vejo às vezes um amigo falando, e vou pegando esses conhecimentos e vou construindo uma imagem de Deus, né? E a Bíblia Sagrada também é assim, a revelação de Deus ela é progressiva. Então, e Deus ele vai se mostrando, se revelando em toda a narrativa bíblica, né? E esse é um dos motivos também porque nós temos 4 evangelhos, né? Os 4 evangelhos, cada um traz uma uma peculiaridade acerca de Jesus, e quando nós olhamos para os 4 evangelhos, eles se complementam, formando uma imagem de Cristo para nós. E quando forma a imagem de Cristo para nós, forma a imagem de Deus para nós, né? Então hoje a gente vai ver
um pouquinho do que a Bíblia fala sobre o que Deus é. Né, pessoal? Lembrando a todos que a Bíblia não é um livro biográfico. Vocês lembram que nós falamos isso, né? Nós vimos isso em o nosso encontro. A Bíblia não é um livro biográfico. A Bíblia, ela não é a biografia de Deus. Deus não pode conter em algumas páginas, algumas que eu digo assim, né? A Bíblia tem mais de 1000 páginas, né? Mas Deus não pode conter em páginas de um livro. E aí hoje então nós vamos ver, vamos começar a ver um pouquinho do que a Bíblia fala de Deus para nós. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto. Bom, vamos lá então. Deus é um espírito puro, né? A Bíblia, ela não nos oferece uma definição de Deus. Você vai ver muito as pessoas falarem, né? Se você jogar no Google lá ou no YouTube, provavelmente vai sair algum vídeo de alguém falando assim: a gente não pode definir a Deus porque Deus não pode ser definido porque ele é infinito, né? Isso é verdade também, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós não vemos na Bíblia Sagrada uma definição de Deus, é porque o intelecto humano não consegue compreender a Deus na sua totalidade. Lembra que nós vimos que quando Deus ele se revela de maneira verdadeira, de maneira real, aquilo que ele realmente é, e ele se manifesta de uma maneira que nós consigamos entender aquilo que ele quer mostrar de si para nós, e também ele revela aquilo que nos é necessário para que nós hoje tenhamos comunhão com ele, possamos adorá-lo e possamos compreender a obra redentora para obtermos a salvação. Né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender isso, porque se você for buscar na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, uma definição de Deus, você nunca vai encontrar. É muito bonito a, a gente olhar para aquela passagem em que Moisés pediu para ver a glória do Senhor. E olha só, Moisés pediu para ver a glória de Deus. É que quando a gente fala de glória de Deus, parece que é um poder de Deus ou uma manifestação de Deus, né? Não. A teologia define a glória de Deus como a manifestação total e plena de uma única vez, ou seja, de o mesmo no mesmo instante de todos os atributos de Deus ao mesmo tempo, ou seja, a manifestação plena e total do ser de Deus. Se Deus se manifestar totalmente e plenamente para nós, a gente não consegue resistir. Né? A nossa carne, ela não vai resistir, e aí a gente morre. Entendeu? É, por isso que a Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz não, né? Muitas pessoas dizem assim: se Deus aparecer aqui, a gente morre. Se Deus aparecer na sua totalidade, sim. Se ele manifestar a glória dele na sua totalidade, sim, nós somos consumidos pela santidade, pela glória dele, né? O que acontece conosco hoje, quando nós estamos num culto, sentimos a presença de Deus, e aí a gente fala assim: a glória do Senhor está aqui, né? É que Deus, ele se manifesta e se revela ali, não na sua totalidade, porque Deus é perfeito em tudo aquilo que faz. Então, quando Deus se revela, ele se revela na justa medida que nós conseguimos compreender e suportar. Nosso Deus é perfeito, pessoal. Algumas coisas que a gente tem que deixar claro aqui. Por exemplo, uma vez eu vi um pregador é, falando sobre a ressurreição de Lázaro.
né? Quando Jesus está diante do túmulo, Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. Né? E aí ele diz assim: Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque se Jesus fala assim, morto, vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. Não, pessoal, calma, né? A gente não pode romantizar o evangelho. Jesus, ele era poderoso. E quando a gente fala que ele é poderoso, que ele tem todo o poder para fazer todas as coisas, mas ele tem total controle sobre o seu poder. Então Jesus falaria: morto, vem para fora, e somente Lázaro ressuscitaria. O nosso Deus não é um Deus estabalhado que sai fazendo as coisas fora de propósito. Tudo que ele faz tem um propósito. Né? Uma outra vez também eu vi um outro pregador falar que Estevão não morreu apedrejado. Estevão morreu porque viu Deus, porque Atos vai dizer para nós, né, que Estevão olhou aos céus, viu os céus abertos e viu Jesus sentado à direita do Pai. E aí ele disse assim: Estevão morreu porque, na verdade, ele viu a Deus. Não, pessoal, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Estevão realmente olhou aos céus, ele declara, né, os céus estão abertos e vejo o Senhor sentado à destra do Pai. Só que quando Deus faz essa manifestação e essa revelação para Estevão, faz na medida em que Estevão não seja consumido. E aí a Bíblia diz que ele realmente morreu apedrejado. Né? São momentos diferentes ali. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no que a Bíblia fala, para a gente não criar uma imagem de Deus que realmente Deus não é. Por isso que a gente não pode romantizar as coisas, né? Então, a Bíblia não traz para nós uma definição de Deus. Ela traz aspectos de Deus que nós vamos progressivamente construindo uma imagem de Deus a partir daquilo que Deus quis se revelar e se mostrar para nós. O que mais se aproxima de uma definição é o que Jesus Cristo disse à mulher samaritana: Deus é espírito, em João 24. Né? E Deus é espírito. Né? O próprio Jesus disse isso. Né? Jesus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus ele é ali o ápice da revelação de Deus para nós. Né? E aí o próprio Jesus falou à mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, o que mais se aproxima na Bíblia Sagrada de uma definição de Deus é que Deus é espírito. Deus é essencialmente espírito, e todas aquelas qualidades que pertencem à ideia de espírito perfeito se encontram nele. O fato de Deus ser um espírito puro exclui a ideia de que ele possui um corpo. Não importa de que espécie possa ser, visível aos olhos humanos. A gente tem que pensar bastante sobre isso, porque você pode estar pensando aí, não, mas espera aí, Anderson. A Bíblia diz que Deus tem mão, a Bíblia diz que Deus tem pé, a Bíblia diz que Deus tem nariz, porque a Bíblia diz assim, né? As vossas orações sobem como cheiro de oferta suave para mim, né? Então, se sobe como cheiro, porque Deus cheira, porque Deus tem nariz, né? Nós precisamos entender que a revelação de Deus, ela é conformada. Conformada quer dizer o quê? Que Deus ele se conforma ou ele se adapta àquilo que nós possamos compreender dele. Isso não quer dizer que ele tem uma mão física, não quer dizer que ele tem um pé físico, porque Deus é espírito. Né? Então, quando Deus se mostra para nós, ele usa a linguagem humana da maneira que nós possamos entender. Vou te dar um outro exemplo onde isso acontece de forma bem clara. Quando João está em Patmos e tem a revelação, e ele escreve Apocalipse. João diz assim que as ruas da Nova Jerusalém são como de ouro. Perceba bem o texto. João não disse assim, ó, as ruas são de ouro. Ele disse assim, as ruas são como de ouro. O que João viu era tão maravilhoso, tão glorioso, que o que ele encontrou na linguagem humana, na língua dos homens, que pudesse se assemelhar ao que ele viu, foi a maneira como ele escreveu.
Isso não quer dizer que as ruas são exatamente de ouro. Ele disse assim, ó, são como de ouro. Né? Paulo disse que foi revelado, foi arrebatado até o terceiro céu, e quando ele chegou lá, ele ouviu palavras, ouviu coisas e viu coisas que não era lícito falar, ou seja, ele não conseguiu descrever o que ele viu, né? De tão glorioso e tão maravilhoso que é. Então, todas as vezes que Deus se revela para nós, ele se revela de uma maneira que nós consigamos entender, né, na medida daquilo que ele quer se mostrar. Por isso que, mesmo Deus não tendo um corpo visível aos olhos humanos, porque ele é um espírito, ele vai dizer que ele tem mão, ele vai dizer que ele tem boca, porque ele tem fala, né? Então, para nós, para nossa razão, seria completamente incompreensível existir um Deus que não tem boca, mas fala, né? Então, Deus não tem um corpo físico, mas a Bíblia traz isso para nós, né? É o que a gente chama de antropomorfismo. E aí, Paulo escreve em 1 a Timóteo 6,16, ele diz assim, ó, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Pessoal, ninguém nunca viu Deus na sua totalidade, né? Moisés foi um homem extremamente privilegiado, né? Quando Araão e Miriam, os irmãos de Moisés, questionaram a autoridade dele, né? O Senhor chamou os três na tenda e o Senhor olhou para Arão, para Miriam e falou assim: é, vocês acham que vocês são como Moisés? Com ele eu falo face a face. Deus falava face a face com Moisés. E quando Moisés pediu para Deus para ver a sua glória, que eu estava até falando antes, ia falar isso e fugiu, o Senhor virou para Moisés e disse assim: Moisés, você não vai ver a minha glória, porque homem nenhum pode ver a minha glória. Então eu vou fazer assim: eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você, eu vou passar, e depois que eu tiver passado, quando eu tiver já saindo, indo embora, eu vou tirar a minha mão de cima e você vai ver somente a minha bondade. Então, assim, é, ninguém viu a Deus na sua glória, ninguém viu Deus na sua totalidade. Quando fala que ele habita em uma luz inacessível, a Bíblia vai dizer para nós que na Nova Jerusalém não vai ter sol, porque Deus vai iluminar a cidade, a glória de Deus ilumina a cidade. Essa luz inacessível é essa totalidade da glória de Deus que ninguém consegue estar. Um dia nós estaremos, quando estivermos num corpo glorificado, ressuscitados segundo Cristo Jesus. Aí sim nós estaremos. Por enquanto, não, pessoal. Mas quando a gente fala então dessas coisas que Deus é espírito, que ele não, a Bíblia diz que ele tem mão, mas não é uma mão física, ele tem pé, mas não é um pé físico, ele é espírito e não tem um corpo visível, a gente está falando da transcendência de Deus, né? Porque Deus transcende todas as coisas. Deus transcende o nosso intelecto, não cabe no nosso intelecto. Deus transcende os espaços físicos, Deus não cabe em um espaço físico. E quando a gente fala que ele não cabe, é que um espaço físico não pode conter a Deus. Então Deus está em todos os lugares. Isso a gente chama de transcendência de Deus. Só que esse mesmo Deus, que é um Deus transcendente, é um Deus imanente, né? Deus, ele é um ser pessoal. Deus é um espírito puro que possui personalidade e pessoalidade. Deus possui personalidade no que tange a sua inteligência e a sua moral. Ou seja, Deus,
quando a gente fala que Deus tem uma personalidade, ele tem uma inteligência, ele tem uma moral, a gente está falando que Deus, ele é. Como é que eu posso explicar isso para vocês, para ficar bem claro? Né? Deus, ele é um ser. Assim, entenda bem, ele é pessoal como nós somos pessoais, ele tem uma pessoalidade, ele tem particularidades que são únicas e exclusivas dele. Né? Ninguém é inteligente como Deus é. Ninguém é moral como Deus é. Deixa eu ver, acho que tem alguém levantando. Diga, Carol, pode falar. Carol, você levantou a mão? Ah, foi sem querer, tá, tudo bem. Prossigamos então. Ninguém é inteligente como Deus é. Deus é moralmente perfeito. Essas são qualidades e características que são pessoais dele, da personalidade de Deus. Por isso que Deus ele possui personalidade e pessoalidade, porque ninguém é como ele é. Deus possui pessoalidade, pois se relaciona pessoalmente com o ser humano. É, pessoal, o fato de nós sermos pessoas que convivem umas com as outras, isso faz parte da criação de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos cria a sua imagem e a sua semelhança, Deus nos traz essa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. O evangelho, ele se manifesta em comunhão com os irmãos. O exemplo perfeito de comunhão é a Trindade. A gente vai ver isso nos próximos encontros, quando nós formos ver, quando nós falarmos sobre a Trindade. Mas a Trindade é o exemplo perfeito de comunhão para a gente. E da mesma forma que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão perfeitos em comunhão na Trindade, assim o Senhor quer também que nós sejamos com os irmãos e com Ele. Então, esse Deus que transcende todas as coisas, ele também é imanente. Por quê? Porque ele se manifesta, se revela ao homem em pessoalidade, em personalidade, e ele tem um relacionamento com o homem. Então, assim, Deus está acima de todas as coisas, ele é espírito, não tem um corpo visível a nós, ele não pode ser contido por nada, ele está em todos os lugares, mas esse Deus tão grandioso e tão poderoso se revela a nós de maneira íntima e pessoal, porque ele tem personalidade e porque ele tem pessoalidade, né? E o clímax da revelação pessoal de Deus foi por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é a encarnação de Deus para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Então, o clímax, a plenitude, e quando eu falo plenitude aqui, não é a totalidade, né, mas é a plenitude daquilo que nós podemos conhecer a Deus, está revelado em Jesus Cristo. Onde que a gente vê isso? A gente vê isso em João 14:9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, vocês ainda não, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Jesus estava com os discípulos e aí Felipe olhou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E aí Jesus trouxe essa resposta para ele, né? Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Jesus estava com eles ali todos os dias mostrando o Pai. Quando Jesus vira para mim e para você e fala que quer ter um relacionamento íntimo conosco, é porque ele quer o quê? Ele quer mostrar o Pai para nós. Ele quer revelar o Pai para nós. E olha o privilégio que nós temos de ter um relacionamento com Jesus,
ter um relacionamento com o Pai, ter um relacionamento com o Espírito, ter um relacionamento com esse Deus que transcende todas as coisas, que criou todas as coisas, que a manifestação total e plena dele é, consome todas as coisas, de tão glorioso que ele é, e, e a gente simplesmente não aproveita. Né? Mas o mais lindo nisso tudo é que, se nós nos voltarmos ao Pai, ele vai se manifestar para nós e vai se revelar para nós. Deus é infinitamente perfeito. A distinção de Deus em relação às suas criaturas. Quando o Senhor cria todas as coisas lá no Éden, a Bíblia diz que a criação de Deus era boa. A Bíblia não diz que a criação de Deus era perfeita. Entenda isso. Por quê? Porque houve a possibilidade do pecado entrar, e o pecado entrou. E quando o pecado entrou, o pecado maculou todas as coisas. Adão tinha a capacidade de escolher não pecar, porque havia a possibilidade de pecar. Em Deus não há a possibilidade de pecar. Deus, ele não escolhe pecar e não pecar, não. É impossível que Deus peque. A natureza dele, a pessoalidade de Deus, a natureza santa dele, faz com que seja impossível que Deus peque. Por isso que ele é infinitamente perfeito. Diferente o quê? Das suas criaturas e da sua criação. Seu ser e virtude são plenamente livres de toda limitação ou de toda imperfeição. Quando nós falamos que Deus é bom, a bondade de Deus, ela é plena. Ela não é dosada. Ela não tem limitações. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus não é um pouquinho de misericórdia, é misericórdia plena. A graça de Deus não é um pouquinho de graça, é graça plena. Não há limitação em Deus. Deus não é só um ser infinito e ilimitado, mas também está infinitamente acima de todas as suas criaturas, em suas perfeições morais e gloriosa majestade. É por isso, pessoal, que nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo e do Espírito Santo, para nos mostrar como nós devemos viver. Porque nós somos limitados e imperfeitos. Então, nós precisamos que o Senhor nos diga como agir. Quem é que vai dizer para mim o que é moral? É Deus, que é moralmente perfeito. Quem é que vai dizer para mim o que é retidão? É Deus, que é plenamente reto. Quem é que vai dizer para mim o que é santidade? É Deus, que é perfeitamente santo. Entendeu? Por isso que nós precisamos do Senhor. Êxodo 15, 11 vai dizer assim para nós: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Quem é como nosso Deus? Ninguém é. Ninguém é como ele. Por isso que Deus, ele não tem um par. Deus não tem um igual. Né? Ele é e ponto final. E mais ninguém é como ele é. Né? E aí, pessoal, quando a gente fala, então, desse ser que tem uma pessoalidade e uma personalidade, nós dizemos que Deus tem atributos. E Deus e seus atributos são a mesma coisa. Ou seja, quando eu falo que Deus por exemplo, a graça é um atributo de Deus. Nós não vamos entrar nos atributos mesmo hoje. Os atributos serão na próxima aula. Mas a gente precisa compreender o seguinte: quando eu falo que Deus é gracioso, a graça é um atributo de Deus. Né? Então, quando eu falo que Deus é gracioso, eu não estou querendo dizer que Deus tem um poder chamado graça. Entendeu? Não é uma coisa externa a ele. Quando eu falo que Deus é gracioso, é que quando ele manifesta o seu ser para mim, ele manifesta o seu ser de forma graciosa.
Então, todas as vezes que nós falamos dos atributos de Deus e que os atributos de Deus são manifestos, Deus ali está, na verdade, manifestando a sua natureza. Né? A misericórdia é um atributo de Deus. Então, a natureza de Deus é misericordiosa. Quando eu falo que a misericórdia de Deus foi manifesta, é porque o ser de Deus foi manifesto. Não dá para separar os atributos de Deus. Os atributos, eles são essência do Senhor, é natureza dele. Né? E um desses atributos é a simplicidade. Simplicidade é uma das características fundamentais de Deus. E aí você pode estar se perguntando assim, Anderson, mas a gente está falando de glória, a gente está falando de espírito, a gente está falando tanta coisa de Deus, como é que a gente diz que Deus é simples? Deus é simples porque ele é um. Quando a gente fala que Deus é simples, a gente está falando de um. Pessoal, e aqui nós estamos falando de Deus, tá? Aqui nós não estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito são um Deus. De novo, a gente vai ver isso melhor e com um pouco mais de formulação quando a gente vê a Trindade. Mas aqui a gente está falando de Deus. Então, Deus é um só. Não, não há outros deuses. Ele é um só. E Deus, Deus não está dividido em partes, mas seu ser e seus atributos são uma e a mesma coisa. É o que a gente estava falando. Quando eu olho assim, a graça é uma parte de Deus, a misericórdia é uma graça de Deus, a bondade é uma graça de Deus. Né? Não, eles não são partes de Deus, eles são todos manifestações de Deus. Não dá para dividir Deus em partes. Não dá. Ele não pode ser dividido. Por isso que ele é simples, ele é um só. Pode-se dizer que os atributos divinos são Deus, tal como ele quis revelar-se ao ser humano, e são plenamente manifestações do ser divino. Então, quando Deus manifesta os seus atributos, ele está manifestando ali o seu ser, ele está manifestando a sua natureza, ele está manifestando quem ele é. Por esse motivo, a Bíblia afirma que Deus é verdade, vida, luz, amor, justiça, etc. Que são o quê? Os atributos dele. E aí tem um versículo extremamente importante, Deuteronômio 6,4, que diz: Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso é o que eles chamam de chamar Israel. Né? Os judeus, eles têm um apreço muito grande por esse texto. Porque esse texto, ele traz realmente essa declaração. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o quê? O único Senhor. Não há outro Deus, não há outro Senhor além dele. E aqui eu trouxe duas afirmações do Herman Bavinck para nós pensarmos um pouquinho. Na Escritura, o nome de Deus é autorrevelação. Somente Deus pode dar nome a si mesmo. Seu nome é idêntico às perfeições que ele exibe no mundo e para o mundo. Ele faz conhecido ao seu povo por meio de seus nomes próprios. A Israel como Yahvé, a igreja cristã como Pai. Os nomes revelados de Deus não revelam seu ser como tal, mas sua acomodação à linguagem humana. A escritura é linguagem acomodada. Ela é completamente antropomórfica. O que é ser antropomórfica? É aquilo que eu falei para vocês. A Bíblia diz que Deus tem mão, mas Deus tem mão, ele é espírito. A Bíblia diz que Deus tem boca e fala, mas ele tem boca, ele é espírito. Então, quando a gente fala de antropomorfismo, nós estamos falando que a revelação de Deus, ela se acomoda à nossa linguagem de uma maneira que a gente consiga entender. Por isso que a Bíblia traz todas essas características de Deus como se Deus fosse um homem, mas na verdade Deus não é um homem, Deus é espírito. E um espírito que absoluto, eterno, imutável, ilimitado. O próprio Deus é descrito em termos humanos e por faculdades humanas,
partes do corpo, emoções, sensações e ações. Na Escritura, toda a criação, o teatro da glória de Deus é garimpada em busca de descrição do conhecimento de Deus. Deus é imanente em toda a criação. Imanente aqui é Deus é presente em toda a criação. Portanto, a teologia cristã se opõe a todos os dualismos, inclusive os da modernidade, que esvaziam a realidade criada por Deus. Pois, nesse caso, a teologia não poderia falar de Deus. E aí, então, pessoal, quando a gente fala que Deus ele se deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão. Quando a gente fala que Deus, a revelação de Deus em linguagem humana está acomodada a nós, quando nós olhamos para a antiguidade, nós vemos que os nomes traziam características da pessoa ou aquilo que a pessoa era. Né? A gente vê muito isso nos nomes bíblicos. Né? Josué significa Deus salva. Não é? Então, por isso que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. Né? Então, hoje se perdeu isso. Mas antes, o nome da pessoa falava já sobre quem a pessoa era. E Deus foi assim também, da mesma maneira. Então, hoje nós vamos ver alguns nomes que Deus se revela, ou os principais deles, dois deles no Antigo Testamento. Né? Os nomes de Deus, os nomes de certas pessoas na Bíblia estão intimamente relacionados às vidas e aos seus atributos. Saiu duas vezes ali. Nesse sentido, os nomes de Deus também estão relacionados aos atributos divinos. Como a própria natureza da revelação indica um processo de acomodação das verdades de Deus em linguagem humana, os nomes de Deus são expressões que revelam de forma analógica os atributos divinos. Nesse sentido, estudar os nomes de Deus equivale a investigar o quê? As suas perfeições. Vamos lá, um dos textos mais importantes do Antigo Testamento que nós temos é esse texto de Êxodo 3, de verso 6 a verso 15. Vamos ler ele inteiro. Disse mais. Aqui foi quando Moisés teve um encontro com o Senhor, que ele viu a sarça ardente. Né? Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Pois Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos nossos pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado, de geração em geração.
Não sei se você consegue ver aí, no celular fica um pouco pequeno, né? Mas as palavras, tem duas palavras que estão destacadas aí: Deus, que está em vermelho, e Senhor, que está em verde. Esses são os dois principais nomes de Deus no Antigo Testamento. O primeiro deles é Deus, que é a tradução de Elohim, que é o nome de Deus em geral, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, né? Bereshit, bara Elohim, Elohim. Ali a Bíblia traz escrito Elohim. Quando nós olhamos na nossa Bíblia e está escrito Deus, é porque no original era Elohim. E Elohim traz o que para nós? Elohim traz virtude e poder estão contidos no designativo Elohim. O totalmente, o outro distinto, grande e poderoso, Criador. Então, quando Deus se manifesta como Elohim, quando ele diz que o nome dele é Elohim, ou quando a Bíblia traz o nome Deus, que é a tradução de Elohim, a Bíblia está trazendo esse Deus poderoso, esse Deus criador, o Deus de Gênesis, o Deus que criou todas as coisas pela sua palavra, pelo poder e pela autoridade da sua palavra, com a sua palavra. Né? Ele é esse Deus, ele é o Deus Elohim. Mas no texto também tem lá o verde, que é a palavra Senhor. Né? E aí, Senhor é a tradução do quê? De Iavé. Né? E Iavé aqui é o tetragrama, né? Que se perdeu a pronúncia. O que nós temos hoje é uma pronúncia restaurada. Né? E Iavé é o quê? Iavé é o nome pactual de Deus. É o nome específico, né? A teologia brinca assim: se Deus tivesse um RG, no RG estaria o nome Iavé. É o nome da aliança que o Deus transcendente fez com o seu povo. Olha só, quando eu falo da aliança que o Deus transcendente fez com o seu povo, estou falando esse Deus transcendente é imanente, porque ele está acima de todas as coisas, mas ele faz uma aliança e se revela para esse povo, ou seja, ele é presente. Yahvé é um Deus transcendente e imanente, que se manifesta de forma pactual com o seu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo. Quando ali diz assim, ó, eu sou o Senhor, ali é Yahvé. E quando fala seu Deus, é Elohim. Então, a Bíblia, quando traz essa diferença entre Senhor e Deus, não são termos intercambiáveis. A Bíblia está querendo revelar um Deus que é transcendente, mas é imanente, que está acima de todas as coisas, mas se revela de forma pactual com o seu povo. Que o homem não pode compreender, mas pode conhecer na medida em que ele se revela. Olha como isso é bonito, olha como isso é profundo. Tá vendo? E às vezes a gente passa ali as folhas da Bíblia, a gente vai lendo, e a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é, isso é extremamente profundo. Né? Porque isso está o quê? Está revelando Deus para nós. O nome de Deus escrito na Bíblia está mostrando quem Deus é para nós. Depois você pega a sua Bíblia, vai lá e vê. Você vai ver que tem palavras que estão Deus e palavras que estão Yahvé. Se você tiver a curiosidade de ir lá no original, você vai ver que lá está escrito, né, Yahvé e Elohim. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Esse é um dos textos mais importantes. Por quê? Porque esse texto é o prólogo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos resumem o quê? O tratado que regula a aliança entre Deus e o seu povo. Aquele que é, aquele que será e aquele que sempre foi. O eu sou. E quando a gente está falando de aliança aqui, pessoal, a gente está falando que quando nós temos uma aliança, nós temos uma parte que faz que aliança e uma parte que é aliançada. Né? Deus é aquele que nos aliança, nós somos aliançados por ele. E quando ele diz para Moisés que eu sou
e ele se mostra como esse Deus transcendente, mais imanente, que se revela de forma pactual, ele está querendo dizer assim, ó, que ele sempre cumpre a parte dele da aliança. Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é maravilhoso em tudo que faz. Esse texto, ele é tão belo e tão rico, porque ele traz ali, eu sou o Senhor. Ele traz ali, Yahvé, seu Deus, ou Elohim, o Deus pactual, que é transcendente. Eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. E aí depois ele traz os 10 mandamentos, né? Que é o tratado que regula essa aliança entre Deus e o seu povo. Bom, e aí nós temos no Novo Testamento, o Novo Testamento eu trouxe aqui para a gente ver de maneira muito rápida, porque quando nós formos tratar da cristologia, a gente vai ver isso um pouquinho mais profundo, né? Porque o Novo Testamento, no Novo Testamento, o clímax e o ápice da revelação de Deus para nós é Jesus. Então, quando a gente for estudar a cristologia, a gente vai ver isso. Mas no Novo Testamento, nós temos três principais palavras que trazem a revelação de Deus para nós: Theos, que é a tradução grega de El, ou Elohim, né? João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Quando você vai ler no original grego, o verbo é logos, mas Deus é theos. Né? Então, theos, que é traduzido por Deus mesmo, faz essa alusão ao Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Nós temos Kyrios, que é a tradução grega de Adonai, também aplicada a Cristo. Né? Adonai eu não trouxe para nós, porque Adonai nós não temos tantas ocorrências. Mas todas as vezes que nós vemos no Antigo Testamento a palavra Adonai, que muitas vezes também é traduzida por Senhor, está querendo dizer ali do Deus que governa todas as coisas, o Deus que rege todas as coisas, tá? E aí quando ele vem para o Novo Testamento, ele é traduzido por Kyrios, que é o que? Senhor, né? Então, respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo. Aqui, Senhor é Kyrios, tá? A palavra Kyrios. Cristo, a gente sabe que significa Messias, né? Então, Cristo, ele é específico de Jesus, né? Aqui a gente está falando o Senhor, o Cristo, está dizendo assim, o Messias, o Deus, o Adonai do Antigo Testamento. E a palavra pater, pai. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. É Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e Jesus ensinou os discípulos a chamar o Pai do quê? De pater. E pater, pai, também é um dos nomes de Deus no Novo Testamento. Bom, pessoal, hoje nós vamos até aqui, então, tá? E aí eu quis trazer, então, os principais nomes de Deus. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos trazer alguns outros nomes que Deus também se manifesta, que também mostram atributos deles. É o Shaddai, é o Elion, esses que tem todo esse prefixo El. E aí, depois que nós vermos os pronomes, nós vamos os nomes, nós vamos realmente entrar nos atributos. Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis de Deus e tal. E aí, como eu falei para vocês no início da aula, dividir a aula em dois, porque senão ela ia ficar muito extensa, e a gente já está quase uma hora aqui, mais uns minutinhos já vai dar uma hora e ia ficar muito extensa. Então essa foi a primeira parte da teontologia, e semana que vem nós vamos para a segunda parte. Amém, pessoal? Pessoal, que Deus abençoe a todos, obrigado pela presença, participação de vocês, e até semana que vem. Boa noite.